Boa noite, seja bem-vindo ao Estação de Serviço. Hoje o programa será 100% positivo. Nos próximos minutos, desafio a lançar-se à descoberta do coaching, um processo de autoconhecimento e crescimento cada vez mais em voga em todo o mundo. Como sempre, pode e deve participar através do telefone 296-202-767. O convidado deste programa é o Life Coach David Nascimento, a quem agradeço desde já o facto de ter aceito o convite da RTP Açores. Começava precisamente por aqui, traduzindo à letra, Life Coach é treinador da vida. O que é que faz um treinador da vida? Olá, boa noite, antes de mais. É interessante essa forma de designar o que é um Life Coach, treinador da vida. Porque no fundo é exatamente isso. Um coach é um treinador. Ou seja, é alguém que não faz o exercício, não é? Mas que está ao lado da pessoa e que a desafia, que apoia, que orienta de alguma forma, mas que não faz, não é o ator principal daquilo que se está a passar. Basicamente, o que é o Life Coach? Todos nós temos desafios, temos alturas na nossa vida em que precisamos nos questionamos sobre qualquer assunto, sobre algo que queremos mudar, sobre um projeto que queremos desenvolver, sobre uma coisa mais profunda que nos atinge ou não, ou algo mais superficial, mas todos nós muitas vezes precisamos de alguma orientação. E o Life Coach o que faz é exatamente isso, juntamente com a pessoa, dando algumas orientações, colocando algumas questões, tenta desbloquear e tenta permitir que a pessoa consiga atingir aquilo a que se propõe, através exatamente desse desafio, do apoio que pode dar. O coaching é um processo que começou na década de 70, mais ou menos, nos Estados Unidos, Sim. não é? Em concreto, o que é que... Porque depois há vários ramos do coaching, não é? Sim. O que é que falamos em concreto? O que é que o coaching pode fazer na vida de uma pessoa? Bom, sim, começou nos Estados Unidos, mais ou menos nessa altura, começou mais no meio empresarial, de apoio às empresas, desenvolvimento de projetos de empresas. Tem várias vertentes, sim, sendo que as primeiras vertentes que apareceram foram exatamente as vertentes ligadas aos negócios, com o business coaching e com o executive coaching. E depois temos esta vertente mais pessoal do coaching, que é o life coach, que é mais para a pessoa individual. Dentro do Life Coach existiram depois muitas ramificações para assuntos específicos. Temos coaching para perder peso, coaching desportivo, temos uma série de outras vertentes do coaching. O que é que o coaching pode fazer pelas pessoas? É exatamente isso que eu disse ainda há pouco. É, juntamente com elas, definir um conjunto, para já analisar a realidade da pessoa, perceber o que é que a pessoa quer, o que é, o que é que ela pretende, definir um objetivo concreto, depois ajudar, criar soluções para depois entrarmos em ação até atingirmos o objetivo que a pessoa se propôs. É um acompanhamento muito dinâmico, ou seja, não é algo passivo, é muito dinâmico até a pessoa conseguir atingir o objetivo a que se propõe. E isto tem inúmeras aplicações em várias áreas da nossa vida, não é? Claro. Uma das frases que me chamou a atenção e que escreveu na sua página na rede social do Facebook diz que quem não se desafia apenas sobrevive. Sim. O que quer dizer com isso? Explique, traduzindo isso em linguagem mais corrente, o que é que isso significa? Bom, no fundo, o que eu pretendo dizer com essa frase, que aliás é uma das frases de boas-vindas dessa página do Facebook, é que todos nós, quando não procuramos desafiar-nos, quando não procuramos crescer, nós estagnamos. E mais, não só estagnamos, como começamos a regredir. E se nós não nos desafiamos constantemente, se não procuramos aprender cada vez mais, se não procuramos fazer algo que nos mete algum receio, que nos mete algum medo, se não procuramos alargar aquilo que nós chamamos a nossa zona de conforto, nós começamos a estagnar. E a estagnação é uma vida sem chama, sem paixão, sem de facto se pudesse chamar uma vida plena, não é? E é por isso que eu lanço esse desafio. Exatamente, a minha página de Facebook chama-se mesmo Zona de Desafio, porque eu acredito que o desafio é algo que potencia aquilo que cada um de nós tem e que pode dar. No coaching há conceitos que são muito próprios desse processo, como o autoconhecimento, autoeficiência, automotivação. O
o que é que isso pode trazer também a nível... Porque depois é essa área do coaching mais aplicada à saúde. Isso pode também significar não só melhor qualidade de vida, não é? Mas também, se calhar, ganhos em termos de saúde, não é? Para quem estiver doente, se calhar. Vamos ver. Se nós nos sentimos bem, se nós nos sentimos felizes, sentimos satisfeitos com aquilo que nós temos, automaticamente isso tem reflexo, isso há mais que estudar, tem reflexo na nossa saúde, daquilo que nós somos fisicamente. Mas esse não é o objetivo imediato do coaching. Isso é um resultado que vem e que é bem-vindo e que nós devemos também prezar. Mas aquilo que falou aí de autoconhecimento, entre outros, sim, claro, porque tudo parte de nós nos conhecermos a nós próprios. Tudo parte de eu saber quem é que eu sou. Quem sou eu, não é? Que valores é que me sustentam, que qualidades tenho. Tudo isto é fundamental. O autoconhecimento é algo que eu tenho perguntado às pessoas e a maior parte das pessoas não sabe. Eu se pergunto a algumas pessoas quem são elas, que valores é que sustentam, as pessoas não sabem responder a isto. E nem sequer têm consciência de que não saberem responder esta pergunta tem um impacto imenso e profundo nas suas vidas. E muitas vezes interrogam-se e questionam e queixam-se sem ir ao fundo da questão, que é quem sou eu e que, de facto, o que é que eu posso fazer e qual é o meu propósito. No seu trabalho diário, quem é que o procura mais? São cidadãos independentes, digamos assim, ou empresários? Quem é que procura mais? Bom, eu fui pela vertente do life coaching, ou seja, quem me procura mais são pessoas individuais, que me procuram por diversos motivos. Tenho pessoas que me procuram por questões amorosas, de romance, tenho pessoas que me procuram por questões laborais, porque têm um desafio na sua profissão e que precisam de alguma ajuda, de algum apoio para lá chegar. Pessoas que têm um projeto entre mãos e que necessitam de criar prioridades e de saber ou de tentar perceber qual é o caminho que devem seguir. Tenho pessoas que procuram simplesmente sentir-se bem consigo mesmo e trabalhar a sua liderança pessoal. Enfim, tenho pessoas que procuram resolver problemas financeiros também, outras de saúde, outras resolver problemas com a família, com os pais, com os filhos. E como é que o método trabalha? É igual para todos esses casos ou tem que haver um plano personalizado para cada caso e para cada pessoa? A base é a mesma. Ou seja, a base em si é a mesma. Mas claro que consoante a situação, porque estas coisas não podem ser generalizadas, consoante a situação, há estratégias e há métodos que se podem aplicar. Mas a base é sempre a mesma. E a base é conhecer a realidade da pessoa e da circunstância, arranjar um objetivo para essa pessoa ter um foco, ter um significado, ter um caminho a percorrer, querer chegar a algum lado, depois de arranjar soluções, vamos arranjar ideias, vamos arranjar vias e, finalmente, e muito importante, e se é isto o coaching não existe, entrar em ação. Fazer com prazos, com metas, com lógica, para chegar até ao objetivo que a pessoa pretende. Qual é que é a diferença entre o coaching e, por exemplo, livros que estiveram muito na moda há alguns anos, como O Segredo? Há alguma diferença entre essas duas áreas ou não? Estamos a falar da mesma coisa? Não, quer dizer, não é a mesma coisa. O Segredo foi e é digamos, uma forma que muita gente usa e que tem também o seu fundo, não é? Que tem a ver com a definição de algo que eu quero e de tentar projetar aquilo que eu quero até... Pronto, o que Segredo diz é que o universo me vai devolver aquilo que eu desejo. Bom, pode não ser assim tão literal, mas de facto, se eu tiver um objetivo, se eu me envolver, se eu me apaixonar por esse objetivo, é muito mais provável que eu o consiga alcançar. Em relação aos livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal que aparecem, sim, eu próprio já li alguns e tenho a minha coleção, porque são livros que nos ensinam a descobrirmos a nós próprios, nos ensinam a estabelecer objetivos, nos dão casos reais e nós podemos aprender muito com casos reais. Portanto, o coaching vem também... Aliás, eu quando estou a fazer sessões de coaching, de vez em quando aconselho um livro ou outro que eu acho que pode ser interessante para a pessoa poder ler. Vamos então a casos concretos. Uma pessoa desempregada que estiver a ver o Estação de Serviço e ouvir falar sobre coaching, o que é que o coaching pode fazer por um desempregado? Bom, um desempregado... Depende do desempregado que nós estamos aqui a falar.
porque eu conheço pessoas que ficaram desempregadas há pouco tempo e que estão dinamicamente à procura do seu trabalho, mas temos pessoas que já são desempregadas de longa duração e que precisam também das suas respostas. Mas, basicamente, uma pessoa que esteja desempregada poderá querer começar por mudar um pouco a sua postura. A postura perante aquilo que é a realidade, porque a realidade mudou também. A nossa realidade hoje em dia é diferente da realidade que era há uns anos atrás. E nós temos que mudar com a realidade. Nós temos que fazer também a nossa mudança. Eu diria que uma mudança de postura, uma postura mais positiva. Eu tenho falado e tenho convivido e tenho dado formação também a bastantes desempregados e a postura normalmente é muito negativa. As pessoas queixam-se e assumem que o facto de estarem como estão não é da responsabilidade delas. Colocam-se num papel passivo nas suas vidas e esperam que a solução apareça de fora e não de dentro. E é isso que o coaching tenta fazer. Tenta inverter essa questão, claro. É que o indivíduo está no centro e é que tem a responsabilidade do que lhe acontece na vida. Não é? Aliás, e tem que assumir essa responsabilidade. A responsabilidade é da pessoa. E é a pessoa que tem que lutar por aquilo que quer. Portanto, antes de mais, uma mudança de postura, mais otimismo e saber que as coisas dependem também daquilo que nós queremos fazer ou não. Claro que há coisas que nós não controlamos. Mas a nossa postura perante aquilo que acontece à nossa volta é uma decisão nossa. Eu posso decidir ter uma postura proativa ou posso decidir ter uma postura negativista e cabisbaixa sobre a mesma situação. Aliás, duas pessoas da mesma situação podem ter posturas diferentes. Significa isto que não é a situação que faz com que um fique melhor ou pior. Não, são as próprias pessoas que fazem essas coisas, muitas vezes inconsciente, e que decidam ser positivas ou serem negativas. Isso é quase também uma questão cultural, não é? De educação. Os portugueses, no seu todo, o país no todo, se calhar precisava de um treinador de vida, não é? Ou de um treinador de país. Sim, isso era giro haver um mega coaching para a população portuguesa. No geral, sim, eu penso que os portugueses desenvolveram um pouco esse lado, digamos, de desresponsabilização e de achar que... Aliás, nós temos vários mitos que suportam isso, o mito do sebastianismo, tudo isso são coisas que nos colocam em efeito. Ou seja, eu sou uma consequência de tudo o que acontece à minha volta. Eu não sou responsável, eu sou uma consequência. E, portanto, se eu sou uma consequência, se eu sou fruto do que acontece, eu perco todo o poder pessoal, porque eu não posso fazer nada. Mesmo que eu queira, eu não posso fazer nada porque o exterior é que manda. Isto não é obviamente correto, não é de toda a perspectiva do coaching. O coaching mete a pessoa no centro e mete a pessoa como responsável por tudo aquilo que vive neste momento. Mas não há aqui dois conceitos que se misturam um bocadinho ou que supostamente são antagónicos. A autoestima, o valorizar a autoestima e o narcisismo. Não há aqui uma confusão de termos? Mas... refere-se a quê? Uma pessoa que tem autoestima é uma pessoa narcisista? Uma pessoa que sabe que qualidades tem? Uma pessoa que sabe e que sente que tem também poder e que pode fazer é uma pessoa que é narcisista? É que neste sentido, aliás, essa é uma das crenças que existem e que é bastante profunda. Eu não alinho e não assino por baixo nesse tipo de coisas, não. Eu sei bem, por exemplo, do que é que eu valho, do que é que eu posso chegar, do que é que eu posso fazer. Eu tenho confiança nas minhas qualidades, eu tenho um foco, eu sei por onde é que eu quero caminhar, e isto não me torna uma pessoa narcisista. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que depende muito do ego e que precisa do reconhecimento e que precisa que os outros também confirmem aquilo que ele é. É diferente. Nós não defendemos essa postura. Nós defendemos que a pessoa deve ter amor próprio, deve gostar de quem é e deve promover e deve crescer e deve se desafiar também, conforme tínhamos falado ainda há pouco. Mas ser feliz dá trabalho, não é? Não é fácil. Essa é outra crença. Esse é outro mito. Não é? Ser feliz dá trabalho. Não dá? Ser feliz é uma escolha. Eu é que escolho se quero ou se não quero ser feliz. As pessoas, lá está, mais uma vez, as pessoas fazem depender aquilo que acontece à sua volta para depois decidirem se são ou não são felizes. Mas uma pessoa que não tenha dinheiro para comer, que esteja desempregado, que não tenha teto, não pode ser feliz? Pergunto eu, pode ser feliz? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não é? Uma pessoa, mesmo nas circunstâncias mais adversas, pode ser feliz. E nós temos muitos exemplos desses. Nós, aliás, se andarmos umas décadas para trás em Portugal, nós víamos as condições de vida não eram as que são hoje em dia. As pessoas, se calhar, tinham bastante menos com que viver e eram, se calhar, mais felizes do que aquilo que nós somos hoje em dia. Não é? Portanto,
é mais uma mudança de postura do que propriamente, e isso é uma crença. Mas isso é para quem está lá em casa e que se calhar está a passar por momentos difíceis, se calhar é difícil ouvir essa sua opinião, né? Ainda ontem, um presidente de um banco também disse uma conversa que causou um certo desagrado na opinião pública. Tem noção que isso é complicado, o que está a afirmar, não é? Vamos lá ver. Eu dizer que a pessoa pode ser feliz com dificuldades é diferente. Sim, mas eu perguntei-lhe especificamente, uma pessoa que não tenha dinheiro para comer, que não tenha casa, que tenha que viver na rua, consegue ser feliz mesmo assim? Pode tentar. Eu não estou a dizer que a pessoa deve deixar de tentar resolver a sua vida. Pode fazê-lo de uma forma mais otimista. É aquilo que eu estou a dizer. Sim, pode escolher ser feliz mesmo assim. Pode escolher tentar ver, olhar para a sua volta e ver também quais são as coisas positivas que tem na sua vida, o que é aquilo que alimenta o seu estado positivo. Pode. O que está, ao fim e ao cabo, a querer dizer é que qualquer que seja a situação presente na vida de cada pessoa, há sempre uma coisa positiva. A pessoa se calhar tem que parar e perceber onde é que está a coisa positiva, não é? No meio de um caos. Porque é uma questão de responsabilização pessoal. Eu é que escolho se eu me quero sentir triste, infeliz, frustrado com esta situação ou não. Não é a situação que me deve fazer sentir mal ou bem. Sou eu que devo fazer para conseguir... sou eu que devo trabalhar pessoalmente para conseguir ter uma postura diferente perante a Vamos a mais um exemplo concreto, que eu penso que é também importante para as pessoas lá em casa perceberem. Um jovem que terminou uma licenciatura, que está neste momento a fazer um estagiário L, estagiário J, Sim. que não tem perspectivas de segurança profissional, que não vê horizontes para conseguir constituir uma família, ter uma casa, para onde é que deve olhar? Onde é que está a estrela positiva na sua vida? Pronto, é uma questão pertinente, é uma questão bastante atual e é uma questão que é muito pessoal. As respostas a essas questões têm que ser dadas pelas próprias pessoas. As pessoas é que sabem até onde é que estão dispostas a ir. Aquilo que eu posso dizer em relação a isso é que deve haver bastante flexibilidade. As pessoas elas próprias devem cultivar a flexibilidade para si. Devem abrir horizontes, devem arranjar possibilidades, devem criar oportunidades. Se eu tiver feito uma lista sobre qual é que é a minha ideia de um trabalho perfeito, que deve ser isto e aquilo e aquilo e aquilo, se eu nunca conseguir atingir exatamente aquilo que eu defini, eu vou sempre achar que nunca consegui lá chegar. Eu vou sempre viver com alguma frustração. Mas se eu, por outro lado, for mais flexível, abrir mais os meus horizontes e, de facto, colocar em cima da mesa quais são as minhas possibilidades, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso lá chegar, possivelmente eu vou já respirar fundo e vou, provavelmente, conseguir arranjar solução para aquilo que eu quero fazer. Porque, sim, eu próprio já tive pessoas nessa circunstância. Eu tenho um exemplo de uma senhora que também veio ter comigo, licenciada, desempregada, que gostava de resolver a sua vida e que não via solução e que não ponderava sair do país por uma série de razões familiares, culturais, etc, etc, etc. E o processo de coaching ajudou exatamente a abrir horizontes. Significa o quê? Que a pessoa emigrou? Sim, essa pessoa por acaso emigrou. A imigração não deve ser a priori vista como uma coisa negativa? Eu penso que não. Aliás, nós temos na nossa herança cultural muitas pessoas que emigraram no passado e muitas delas emigraram sem 1/10 das condições que nós temos hoje em dia para emigrar. Nós temos pessoas que chegaram, e aqui nos Açores particularmente, chegaram aos Estados Unidos, chegaram ao Canadá sem absolutamente nada e que conseguiram vingar e conseguiram dar a volta, não é? Hoje em dia nós estamos a falar desse grupo específico que me falou, estamos a falar de jovens qualificados num mundo muito mais globalizado, onde a comunicação até é muito mais fácil. Eu consigo falar com pessoas com muito mais facilidade e, portanto, o mundo tem muito mais condições do que tinham pessoas no passado para conseguir emigrar e para conseguirem ter sucesso. O que é que está aqui a faltar? É por medo? É medo? O que é por falta de flexibilidade, é por se sentirem que são prisioneiros da situação, por sentirem que são obrigados a terem que emigrar e não porque lá está, porque assumem que são uma consequência daquilo que acontece à sua volta. Eu sugiro que as pessoas se tornem mais flexíveis nesse aspecto e que aproveitem também, porque, de facto, isto pode ser uma oportunidade para as pessoas poderem conhecer outras coisas e poderem ver outras realidades. E não é obrigatório emigrarem, podem tentar fazê-lo cá também. Também tenho exemplos de pessoas que conseguiram criar os seus próprios negócios, as suas pequenas coisas que foram fazendo e que foram crescendo e que foram desenvolvendo e que são felizes
hoje em dia, se calhar não com o ordenado que tinham antes, que era um ordenado seguro, mas são felizes porque vivem aquilo que realmente gostam de fazer, recebem e vão fazendo esta gestão e sentem-se de facto felizes. Escreveu há algum tempo num artigo para um jornal e é um conceito que se aplica muito hoje em dia, que é falar em esperança, é uma maneira de aliviar as circunstâncias. Mas fez um texto em que distinguia e fazia a distinção entre a boa e a má esperança. Sim. Como é que pode ser uma má esperança ou o que é que pode ser uma boa esperança? Explique-nos essas diferenças. Está bem, posso explicar, claro que sim. Eu aí faço... Isso enfim, é uma brincadeira. Eu separo a boa esperança da má esperança no seguinte. A má esperança é quando eu faço depender o meu bem-estar de uma coisa que eu não consigo controlar. Uma coisa que está fora do meu controle. Eu alimento essa esperança. Alimento essa esperança dia após dia de que aquilo vai, numa determinada altura, dar a volta e ser mais de acordo com aquilo que eu quero. Mas eu não controlo. A boa esperança é quando eu tenho uma perspectiva de conseguir alguma coisa que eu consigo controlar e que está sobre o meu poder conseguir atingir. Se eu alimento essa esperança, fantástico, pronto, então eu devo alimentá-la porque eu sei que posso lá chegar, sei que tenho capacidade, mesmo que neste momento não esteja a ver como, mas eu sei que tenho capacidade, então posso alimentar a esperança. Outra coisa, e acontece, por exemplo, isto muito nos relacionamentos, pessoas fazerem depender o seu bem-estar da outra pessoa. Mas eu não posso controlar a outra pessoa. A outra pessoa é outra pessoa. A outra pessoa também é algo, também tem os seus valores, também tem os seus objetivos e tem a sua maneira de ver as coisas. E eu não consigo controlar. Ora, se eu não consigo controlar, eu não posso alimentar essa esperança. Esse é um dos erros muito comuns, não é? Nos relacionamentos. Sim, nos relacionamentos é um dos erros. Okay. David, vamos abrir a conversa. Já temos 2 espectadores que querem falar connosco também. Vamos ao encontro de Rui Santos, que está em Ponta Delgada. Boa noite. Faça favor, estamos a ouvir. Muito boa noite para si e ao seu convidado. Em relação à temática em questão, nesse caso, a pergunta, sabe o que é o coaching? Gostaria de deixar o meu parecer ou o meu entender em relação ao assunto. Portanto, eu acho que o coaching é uma forma de ajudar a pensar, uma forma direcionada e positiva para resolver problemas e requerer muito esforço de autopercepção. Quando em face de uma determinada situação ou desafio, a maior parte das pessoas salta para conclusões antecipadas ou opta para alternativas decididas sem muita análise, seja devido à ansiedade de decidir rapidamente ou devido com família ou determinada em linha de ação. O coaching também, julgo eu, que auxilia a direcionar e focar o pensamento, facilitando que os recursos e informações disponíveis sejam utilizadas de uma forma balanceada, digamos assim. Portanto, no meu entender, o coaching não atua como consultor ou instrutor, provedor de informações específicas sobre um determinado assunto, e não como uma psicoterapeuta, digamos assim, é um apoiador e auxiliador de neoliberalização e superação de desconforto emocional. Portanto, sinteticamente, agora concluindo a minha ideia, ele teria um caminho intermediário, atuando com um tipo de espelho, passa a expressão, com cáfago, do tipo existente em parques de versões, com este apoio de pensamento do indivíduo, habituando-se a manter num objeto final sem muita destruição. Pronto, queria só deixar essa ideia no ar. Muito obrigado e uma boa noite para o seu convidado e para si. Agradeço a sua participação. Eu penso que ainda temos mais um telespectador, Rui Santos, que nos está ligado de Ponta Delgada. Peço desculpa, enganei-me no nome. É a dona Irmelinda Marques, da Ribeira Grande. Penso que para já não é possível. Penso que não é possível neste momento ouvirmos, mas esse primeiro telefonema, esta senhora se calhar também é treinadora, não? Ou pelo menos está muito bem informada. O Sr. Rui Santos, não é? O Sr. Rui Santos. Sim, de facto ele disse, resumiu um pouco aquilo que nós tínhamos falado aqui. E disse também uma coisa que é importante, é que o coaching não substitui as terapias, outras terapias, isso é importante também mencionar. Não há aqui confusão de... Não há. O coaching não é a mesma coisa que fazer psicanálise só e uma consulta de psicologia. Não substitui, não. Agora, pode, de facto, ser mais um
mais uma ferramenta para se poder fazer. E eu também tenho, e já tive pessoas que encaminhei para outras intervenções ao nível de psicologia, e também já tive psicólogos que me enviaram pessoas, porque são pessoas que precisam de focar e precisam de arranjar soluções e entrar em ação. E o coaching está muito vocacionado para isso. E muitas vezes o que acontece, por exemplo, com os desempregados, é exatamente essa falta de perspectiva, e é a falta de um horizonte, e é a falta de um significado. Perdem o significado de vida. Entendem que a vida já não tem significado, ou que perdeu o significado naquela altura. E o coaching pode dar esse significado, porque de facto define um objetivo. E a partir do momento em que a pessoa tem um objetivo, tem uma razão para viver, e para fazer, e para se mexer, e para arranjar soluções, e para entrar em ação. David, nunca foi chamado de sonhador e realista esse processo que fala com tanto gosto e paixão, já foi acusado de ser irrealista? Viver noutro mundo? Já, claro que sim. E o que é que responde a essas críticas? É assim, o que eu respondo, eu acho que as pessoas não sabem bem o que é uma pessoa irrealista. Porque a realidade é composta de coisas boas e de coisas más. Uma pessoa que é positiva é uma pessoa que prefere fazer crescer aquilo que há de bom. Uma pessoa que, por outro lado, é negativista, prefere focar nos aspectos negativos, mas a realidade é a mesma. É a realidade é exatamente a mesma. É uma forma de ver, é uma perspectiva diferente de olhar para a vida. E pronto, e de facto, é pena dizer que olhar para os pontos positivos é que é perspectiva diferente, porque devia ser ao contrário. Não é? Olhar para os pontos positivos devia ser o normal, devia ser o usual, porque seria muito mais eficaz para todos nós se conseguíssemos ter essa perspectiva. A nível mundial, é possível perceber qual é que é o país ou qual é que é o povo que aplica essas técnicas e esse processo do coaching de uma forma mais, se calhar não tão consciente, mas que seja mais positivo, mais para cima? Bom, enfim, esses estudos em relação aos países mais positivos estão feitos e existem. Curiosamente, o país considerado mais positivo no mundo é um país completamente inesperado, que é o Butão. O Butão é considerado o país mais positivo do mundo. É um país que quase ninguém conhece. É um país que quase ninguém conhece, mas é considerado. O que é que tem de especial esse país? Porque tem toda uma série de políticas de promoção e destes conceitos todos que nós temos vindo a falar. De estimular a responsabilidade própria, de envolver toda a comunidade no crescimento das pessoas, de chamar também a sociedade para isso, de definição de objetivos, de tudo isso, enfim. Mas é um estudo que está feito, que é bastante detalhado. Eu não conheço ao certo o que é que o estudo diz, mas sei que é o Butão. E sei também que o Japão, principalmente a ilha de Okinawa, também é, por exemplo, a ilha que tem a maior percentagem de pessoas mais velhas do mundo. E foi-se estudar porquê e, de facto, perceberam que as pessoas eram as pessoas mais felizes, ou eram pessoas com níveis de felicidade bastante elevados. E também pelos mesmos motivos. São pessoas que... Por exemplo, nós temos idosos nessa ilha que são pessoas perfeitamente ativas na sociedade e que têm um papel a dizer e que são elas que formam as crianças e que trabalham nos campos e que fazem... Pronto, tudo isto também conta. Todo este envolvimento familiar. Mas aqui não, nós chegamos a um determinado ponto, a pessoa a partir de uma determinada idade já não é considerada uma pessoa válida e já é uma pessoa que é afastada para dar lugar aos novos. Portanto, há pessoas que morrem independentemente da idade, há pessoas que morrem mesmo estando vivas. Isso é uma verdade, não é? Há pessoas que morrem estando vivas e há pessoas que morrem de infelicidade. Pode-se morrer de Sim. tristeza, como aliás, se vê nos livros? Sim, claro que sim. Não digo que seja uma morte súbita, mas é algo que se vai desgastando. A pessoa perde a vontade de viver, perde o seu significado, não consegue dar um sentido à sua vida. Então, vai pouco a pouco, vai mirrando e vai. Sim, isso também é verdade. Gostava agora de direcionar a nossa conversa e o coaching mais para pais e para educadores de crianças. O que é que o coaching pode fazer na educação dos mais pequenos, uma vez que são as futuras gerações e se calhar também é aí que se deve concentrar o nosso esforço, não é? Para tentar alterar a realidade. O que é que o coaching pode fazer aí? Bom, eu gostava muito que o coaching fosse uma realidade nas escolas todas. Confesso que seria algo que eu gostaria de ver. Porquê? Porque o coaching ensina exatamente isso. Ensina, para já, assenta em algo que é fundamental e que as crianças têm e que vão perdendo muito, porque a sociedade a isso obriga, que é a criatividade.
E a criatividade é um motor fantástico para qualquer um de nós. Quando eu chego a um ponto da minha vida adulta e não tenho soluções, possivelmente é porque perdi a criatividade para arranjar soluções. Pronto, e eu, para os educadores, eu digo, não cortem a criatividade das crianças. Permitam que as crianças sejam criativas e cada vez mais criativas. Depois tudo, definir objetivos, de arranjar soluções criativas e de entrar em ação é algo que é fundamental e que nós devemos ensinar também às nossas crianças. Mas, e aqui há um ponto fundamental, com um cuidado acrescido. Não só focar no objetivo, mas ensiná-los também a viver os momentos. A viver o momento. Isso significa a viver o quê? o agora. Significa que o único momento da nossa vida que é real é este. É este, é o agora, é o momento, é este preciso momento em que nós estamos a viver. O passado já foi, o futuro nós não controlamos. E, portanto, não sabemos o que é que se vai passar. Mas o presente, este momento do agora, é o único momento realmente verdadeiro na vida de qualquer pessoa. E ensinar a viver o agora com um objetivo significa que eu posso ter um objetivo, mas vou aproveitar, vou gozar a viagem até conseguir chegar a esse objetivo. Nós temos pessoas que só se focam nos objetivos. Temos pessoas que não têm objetivos e só se focam no presente. E a mistura dos dois é que deve ser a solução ideal. Correta, não é? Correta. E agora, vivendo o agora, vamos ao encontro agora sim de Ermelinda Marques, que está na Ribeira Grande. Boa tarde, estamos a ouvi-la. Boa tarde. Boa tarde, faça favor. Boa tarde. Muito obrigada por esse programa. Gostamos de ver, mas é também ver o acordo de senhor que me está a falar com a senhora aí ao lado. Mas também não concordo com a senhora a dizer qual é a alegria que podemos ter um trabalhador, ou um marido, ou um irmão qualquer, que não chega a trabalhar. Qual é a alegria que a gente possa ter? Com medicamentos para comprar, casa para pagar, água e luz para pagar, como é que podemos ter alegria? Eu pergunto essa pergunta só. Está feita a pergunta. Ermelinda Marques, obrigado pela sua participação. Cá está o que eu perguntava há pouco. Claro. Que perspectivas ou que enquadramento positivo é que podemos indicar a esta senhora? É um caso que é bastante comum. E esta questão é colocada muitas vezes e é-me colocada muitas vezes. E tem respostas para isso? A resposta, basicamente, será sempre a mesma. Quer dizer, para já nós temos que cultivar a gratidão. Nós temos que ser pessoas mais gratas. Nós temos que apreciar mais aquilo que nós temos. Mesmo que tenhamos pouco, nós temos algo. Nós temos. O senhor estava a falar como é que é possível ter alegria quando temos um marido, um irmão, um filho. Vamos ao menos temos o marido, temos o irmão, temos o filho. Há quem não tenha isso. Há quem não tenha, há quem os tenha perdido, há quem esteja numa situação bastante pior. Mas as pessoas não gostam de ouvir falar dos outros, gostam de ouvir falar das suas situações próprias. Ótimo. Cada caso é um caso. O coaching adapta-se a cada caso. Há pessoas que devem aproveitar estes momentos em que estão desempregados para entrar massivamente em ação até conseguirem lá chegar. Há outras pessoas que devem aproveitar este momento para refletirem e para pensarem se aquilo que fizeram no passado foi de facto as melhores opções que tomaram e se aquilo foi o rumo que deviam ter dado à sua vida ou não. Podem aproveitar para refletir. Há pessoas que devem aproveitar este momento para mudar aspectos que têm que mudar na sua vida, para resolver outras coisas inacabadas que ficaram por fazer. Portanto, nós devemos tentar sempre arranjar oportunidades na nossa vida para conseguirmos dar significado. E depois arranjar trabalho e arranjar forma de sustento também se consegue, e também se trabalha, e há esperança para as pessoas. Isto é algo que nós devemos alimentar, essa esperança. Lá está, é uma boa esperança. Nós devemos alimentar a esperança de que, de facto, as pessoas podem conseguir trabalhar. E no caso de uma pessoa que esteja doente ou com uma doença terminal, também pode-se ver as coisas ou o tempo que lhe resta de forma positiva? Sempre que há alguém que o consegue fazer, é porque é possível. E eu conheço pessoas que são doentes terminais e que conseguem ser pessoas positivas e conseguem ser pessoas felizes à mesma. Portanto, isto prova que é possível. Se calhar até mais do que pessoas saudáveis, não é? Provavelmente sim. Também é importante que nós, nessas circunstâncias, cultivemos uma coisa que é a aceitação. E que consigamos dar um significado a tudo o que nos acontece. Pode ser que alguém que esteja nessa situação tenha que aceitar esse sofrimento e tenha que viver com ele e tenha que tirar daqui um significado. É importante fazê-lo. Retirar um significado da nossa situação atual é importante. Significa que nós analisamos a realidade. Acredita que nada acontece na vida de uma pessoa por acaso? Não, eu não sou muito apologista eu tenho uma postura mais, digamos, mais térrea dessa circunstância. Acredito que sim, que pode haver
alguma circunstância. Mas eu gosto mais de, lá está, de chamar a responsabilidade a mim e de saber que se eu estou bem, se eu consegui construir alguma coisa, foi porque eu o fiz e porque eu trabalhei, e porque eu mereço e porque eu arranjei soluções e porque eu fui à procura e porque eu não me estagnei a queixar-me e alimentar-me das coisas que estão más e porque estamos em crise. E porque, aliás, é a primeira vez que eu falo em crise neste programa. E porque está tudo mal e porque nada funciona. Posso optar por ter esse tipo de comportamento, como posso optar por ter uma atitude mais proativa, de procura. E nessa proatividade, vamos aqui a dicas concretas para quem estiver a ver e ouvir, para a partir de hoje começar a transformar, nem que seja um bocadinho, a sua vida. O que é coisas simples do dia-a-dia que podem fazer o clique da diferença? O que é que... Okay. Sugestões? A primeira sugestão que eu deixo é uma sugestão, é um desafio, mas deixo esse desafio, lanço esse desafio, que é as pessoas pararem de se queixar. Pararem com o queixume, com apontar tudo o que é negativo. Tentarem deixar de fazê-lo, porque depois começam a ficar viciadas e começam a queixar sobre tudo e sobre nada. Portanto, o primeiro exercício de tentarem parar de se queixar. Queixarem-se cada vez menos. Depois, praticar a gratidão. À noite, a pensarem naquilo que correu bem durante o dia, fazerem isso a família, porque não, reunir a família e falar o que é que aconteceu de bom hoje, no meio disto tudo, o que é que aconteceu de bom, o que é que nós podemos aproveitar, o que é bom nisto. Okay? Depois, arranjar, de facto, um objetivo, tentarem perceber o que é que podem fazer, o que é que querem fazer, conhecerem-se a si mesmos, fazer uma lista de quais são os valores que a sustentam. Porque nós todos temos os mesmos valores, mas hierarquizamos de forma diferente. Para algumas pessoas a paixão está em primeiro lugar, para outras pessoas está a responsabilidade, etc. Mas definir, perceber quem sou eu e quais são os meus valores. Arranjar soluções criativas. Ser flexível. Quando arranjarem soluções, não arranjem soluções presos a crenças que nos limitam. Não, abram perspectivas, sejam flexíveis. Foquem naquilo que querem. Depois definir, de facto, um plano de ação e entrar em ação. Começar a fazer. Encarar, por exemplo, o desemprego como um trabalho. Acordar todos os dias às 8 da manhã, Porquê que um desempregado não há de ter uma agenda? Uma agenda de trabalho como as pessoas que estão a trabalhar têm. Levanta-se, faz, o que é que vai fazer entre as 8 e as 9, das 9 às 10, vai enviar currículos. Ter uma agenda de trabalho para o dia. Paralisar e ficar no marasmo é que não é solução, não é? Exatamente. Portanto, basicamente, tudo isto, a criatividade, trabalhar a criatividade, controlar, usar filtros, que é fundamental. Isso é importante. Quando fala nos filtros, por exemplo, há centenas de informações negativas à nossa volta e todos os dias somos bombardeados com isso e os próprios jornalistas também têm uma cota parte de responsabilidade. Mas como é que a pessoa se consegue defender disso? É deixar de ver televisão? É deixar de ler jornais, de ouvir rádio? Nada de extremismos. Não vamos por extremismos, não é por aí. As pessoas podem continuar a fazer a sua vida como fazem. Ver televisão, ouvir rádio, ler jornais, tudo o que quiserem. Desde que usem filtros. Se eu opto por ser mais positivo e por deixar de me queixar, eu tenho que filtrar tudo aquilo que vai minar essa minha vontade. Tudo aquilo que vai fazer com que eu possa não ser mais positivo. Então tenho que usar filtros. Tenho, de facto, que começar a eliminar a informação que eu não quero na minha vida e que é desnecessária para a minha vida. E absorver aquelas que são importantes e que me podem fazer crescer. Portanto, essa filtragem é importante não só na comunicação social, do exemplo da comunicação social, mas não só, nas conversas de café, com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, filtrar a informação. Mesmo às vezes, sem nos apercebermos, podemos estar a ser negativos, não é? E a contribuir para que outros também. Mas quanto mais eu trabalhar a questão de não me queixar, mais rapidamente eu vou chegar à conclusão que, olha, estou-me a queixar, para. Não é por aqui. Vou deixar este pensamento passar e vou pensar noutro que seja muito mais profícuo para mim, muito mais positivo para mim. Portanto, é o tal trabalho de autoconhecimento, não é? Também. Isso é um processo relativamente rápido para quem se predispuser a enverdar por aí? Nós enverdámos muito para a questão do life coaching e da questão emocional e da questão da liderança pessoal. Mas não é só isso. E isto porquê? Porque eu posso procurar um coach porque tenho um desafio na minha carreira, na minha profissão. Tenho que fazer uma palestra e preciso ganhar confiança para falar em público ou outra coisa desse género. E nesse caso, o processo pode não ser muito prolongado. É um processo rápido, é um processo que se faz com alguma rapidez. Nestes processos mais emocionais, onde tudo coloca em causa, onde não é só o desemprego é uma consequência da minha falta de liderança pessoal, por exemplo, o processo pode ser mais longo.
E pode ser um processo de várias sessões, de vários meses, o que é que seja, não interessa, mas é um processo. Na área do coaching mais empresarial, voltando mais para as empresas, o que é que pode ser aqui a diferença entre uma empresa que tenha esse tipo de atividade ou de treinador e uma empresa que não tenha? Pode haver diferenças, por exemplo, a nível dos resultados finais, dos lucros? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Uma empresa que aplica os princípios de coaching é uma empresa que, antes de mais, responsabiliza os seus trabalhadores, que dá autonomia às pessoas, que não se limita a dar as soluções às pessoas, não que estimula a criatividade e que estimula que os próprios trabalhadores e as próprias pessoas que trabalham na empresa arranjem soluções, que trabalhem em rede, que não trabalha com alguém que está no meio que vai filtrando informação, não trabalham em rede. Todos podem falar com todos, todos podem contribuir, todos podem dar ideias, todos podem responsabilizar. Os sucessos são de todos, os fracassos são de todos. O fracasso, entre aspas, porque não há fracassos. O que há é feedback. Tudo aquilo que acontece de mais negativo na minha vida, eu posso encará-lo como um erro e como um fracasso, ou posso considerar algo, mais uma oportunidade para eu aprender e para eu evoluir. Mais uma tentativa. Mais uma tentativa. Para terminar, e porque estamos já na reta final do programa, não queria deixar de lhe perguntar essa última pergunta. Há uma frase que se diz muito em Portugal e em outros países, de que só sei que nada sei. Isso para o coaching não faz sentido. Eu só sei que nada sei. Essa foi outra brincadeira que eu fiz. Porque obviamente que... O indivíduo sabe sempre tudo o que precisa saber. Sim, vamos lá ver. Nesse sentido, sim. Não no sentido da cultura geral e do conhecimento. Não é nesse sentido que eu quero falar. Mas eu tenho as respostas todas que eu preciso para mim. Às vezes eu só preciso de quem me faça as perguntas. E é aí que entra o coaching. Mas as respostas estão cá dentro. Agora, se eu arranjar uma forma de conseguir ouvir a minha voz, a minha sabedoria interior, seja porque eu trabalho e consigo fazê-lo, seja através de um coach que coloca as perguntas e que me vai estimulando, eu vou conseguir descobrir as respostas que eu preciso, porque elas estão lá todas. Se eu procurar as respostas fora de mim, é muito menos provável de eu conseguir chegar onde eu quero chegar. Mas as campainhas e os alertas estão sempre lá, não é? Estão Precisa saber ouvir. E nós sabemos. Nós, no fundo, sabemos aquilo que fizemos e que não devíamos ter Enganamos-nos feito. a nós próprios muitas vezes. Ignoramos, não queremos ouvir, confundimos com medo e depois... Sim, nós sabemos. Nós temos essa voz, temos esse instinto natural que está cá dentro e que, se nós o soubermos ouvir e se soubermos puxar por ele, temos aqui digamos, uma linha orientadora fantástica para a nossa vida, sem dúvida. Uma última curiosidade. Quem é que o procura mais? São homens ou mulheres? Mulheres. Reconheço. Porque... São mais predispostas estão mais abertas a isto. Eu sou formador, eu dou formação a muitas pessoas e normalmente os homens têm uma postura mais distante destas coisas. Não é que não estejam interessados, estão interessados, mas é mais difícil admitir que podem eventualmente precisar de um apoio. A mulher está mais predisposta a isso, interessa-se mais por estes temas e sim, são mulheres. Mas já tive também pessoas, bastantes homens a procurar e felizmente as coisas correram bem. Mas as mulheres sim, procuram mais. Muito bem. David Nascimento, obrigado por ter aceito o convite da RTP Açores para estar aqui no Estação de Serviço, que vai de fim de semana e regressa segunda-feira com um novo tema e um novo convidado. Para todos, um excelente fim de semana.